Olá, olá pessoal. E aí, boa noite, boa noite. Vamos entrando, vamos entrando. A gente tem hoje mais uma live aqui da Total Help. E pessoal, tem um tempinho, né? Tem pelo menos um mês que a gente não entra aqui. Hoje a gente tem uma convidada especial que vocês já conhecem, tá? Trazendo aí muito boas informações pra gente. Então vamos convidar os amigos, vamos mandar aquele aviãozinho avisando que tem novidades, imigração, todo mundo quer saber, né? Todo mundo quer se informar, então vamos aproveitar aí para estar chamando todo mundo. A gente está agora convidando aqui, tá, a nossa querida advogada Tatiane Silva. Tá? Ela vai estar falando hoje de coisas assim super importantes. Então, para você que quer fazer perguntas, para você que quer tirar dúvidas de imigração, entra, convida, vamos começar a avisar aí os amigos, porque são informações importantíssimas, pessoal. Então, não vamos perder tempo, né? Vamos tentar aí avisar o pessoal, porque hoje tem informações aí super importantes pra gente. Né? Vamos ver aqui se a nossa querida advogada já entra, né? Vou dar uma olhadinha aqui, ela já deve estar entrando aí para que ela possa participar dessa live, desse bate-papo conosco. E como sempre, né? Ela vem trazendo assim novidades, coisas super importantes, né? Que todo mundo, a nossa comunidade, né? Tem que estar bem informada sobre imigração. Vamos lá, vamos ver se ela entra por aqui. Eu acho que ela provavelmente já até entrou. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acredito que sim. Vamos dar uma olhadinha. E já vamos estar entrando com a Tatiane Silva. Olha aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, Regiane, tudo bem e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma vez, super obrigada por estar aqui dividindo todo esse teu conhecimento super valioso com a nossa comunidade, viu? Muito, muito obrigada. Não, obrigada pelo convite mais uma vez, o prazer é meu. Imagina. Pessoal, a gente hoje não vai perder tempo, a gente vai direto assim ao assunto, né? A gente não quer perder tempo, tem gente fazendo perguntas, então a gente está aqui olhando e na verdade eu estou aqui sendo surpreendida pelo meu celular com algumas perguntinhas. Pessoal, hoje a gente vai estar conversando, né? A gente convidou a Tatiane, doutora Tatiana aí para os brasileiros, do nosso costume, né? Para conversar um pouquinho com vocês sobre casamento, petição de casamento, né, Tatiane? Vamos começar pelo seguinte, eu acho que o pessoal quer saber quem qualifica, né, antes de tudo e como é que funciona. A gente vai começar no simples, mas, pessoal, paciência, porque a gente vai estar falando de processos feitos através do consulado, essa coisa toda. Então, fica aí, convida os amigos, convida quem vocês saibam que está fazendo petição e vai querer fazer perguntas, que ela está aqui para dar essas informações para a gente. Então vamos lá, Tatiane. Quem é que qualifica nessas aplicações? Bom, Regiane, qualquer pessoa que é casada ou casado, né, com cidadão americano ou residente, dependendo da forma de entrada, dependendo de várias coisas que a gente vai falar um pouquinho mais a seguir, qualifica para esse tipo de petição. É importante também, muita gente me pergunta se pode ser casamento do mesmo sexo, né? Sim, pode ser casamento do mesmo sexo, que já é reconhecido nos Estados Unidos, né? Então, não importa se é o mesmo sexo ou sexo diferente, desde que a pessoa tenha um casamento legal, ela pode aproveitar esse tipo de petição. Isso independente do estado, né? Porque a gente sabe que o casamento gay tem pessoas que pensam que não, só vão aceitar se for no estado que aceita, isso independente do estado. Correto. Como imigração é lei federal, eles seguem, nesse caso, a lei federal. Então, e depende do estado e também do país da pessoa. Se a pessoa é de um país em que o casamento gay não é legal, não importa. Os Estados Unidos reconhecem, então ela pode sim enviar uma petição de casamento. Legal, legal. Gente, eu estou tendo problemas técnicos aqui, é por isso que eu estou de olho aqui na tela e de olho assim, no meu telefone, porque estava chegando perguntas, mas a gente vai se virando aqui, né? A gente sabe exatamente o que fazer e tirar dúvida do pessoal. Então tá, essas são as pessoas que qualificam, né? Se casando com
residente ou cidadão ou cidadã americana, né? Fala um pouquinho pra gente do procedimento. Como é que está sendo o procedimento hoje, Tatiane? O procedimento depende muito de como a pessoa entrou, se ela está aqui, se ela está fora, e se ela está casada com um cidadão ou residente. Então, vamos supor que é bem comum, especialmente na comunidade brasileira, né? Que a pessoa entra com visto, muitas vezes com visto de turista, e acaba ficando e decide ficar aqui, né? Se a pessoa, nesse caso, se casa com um cidadão americano, mesmo que a pessoa esteja aqui sem status por 1, 2, 10, 20, 50 anos, não importa. A imigração dá como se fosse um perdão imediato para essa pessoa. Se ela casa com um cidadão e ela está fora de status, ou se ela trabalhou sem status, ela pode aplicar para a petição de matrimônio, a petição de residência simultaneamente e conseguir a residência. Agora, se a pessoa é casada com um residente que ainda não é cidadão, a pessoa tem que estar em status válido, com a I-94 válida, para poder enviar essa petição. Caso contrário, ela tem que fazer um perdão, que é um processo agora que está demorando um tempinho, está demorando aproximadamente o processo completo, uns 3 anos. Ela tem que voltar para o Brasil para entrevista e retornar como residente. Então, depende muito da maneira de entrada e do estado migratório do cônjuge, né? Também, por exemplo, se a pessoa entrou pela fronteira, né? Que eu também estou tendo muito caso de brasileiro ultimamente que está entrando pela fronteira. Essas pessoas, e muita gente fala, não, mas eu sou casado com um cidadão. Mas essas pessoas, a não ser em algumas exceções, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais depois, essas pessoas têm que fazer um perdão. Mesmo casada com um cidadão, a pessoa que entra por fronteira não pode aplicar para o ajuste de status aqui. Ela tem que sair, depois que o perdão for aprovado, para voltar como residente. Ok, então vamos recapitular aí para o pessoal, né? Quem está aqui ligadinho, e lembrando, o pessoal, vai avisando aí os amigos, viu? Informação de imigração, a gente não pode perder a chance, ainda mais gratuita. Olha aí, ó, a nossa querida Tatiane dando aí toda a informação para gente. Então, voltando aqui para recapitular. Se entrou com Visa, a pessoa automaticamente pode fazer a sua aplicação aqui tranquilamente, correto? Desde que esteja casado com um cidadão ou que esteja em status. Ou em status. Uma das coisas que perguntam muito, Tatiane, eu moro aqui há mais de 5 anos, ou seja, meu visto de turista expirou, e eu estou preocupado porque agora eu conheci alguém, eu estou casando, eu vou ter que voltar para o Brasil? Essa é uma das perguntas que foram perguntadas aqui para gente. Só tem que voltar para o Brasil e fazer o perdão se você estiver se casando com um residente. Porque, por exemplo, muita gente confunde também o visto com o I-94, né? Então, para a imigração, o que importa, o visto não importa. Se o visto vai vencer 1 ano, 2 anos, já está vencido, não faz diferença. O que importa é a data de vencimento do I-94, que é o documento que a imigração dá quando a pessoa entra, falando até a data limite que ela tem para ficar aqui. Se essa data já passou e a pessoa está aqui sem status, ela vai ter que fazer o perdão, voltar para o Brasil para entrevista só. Ela só volta quando tiver tudo aprovado e voltar como residente. Agora, se for casada com um cidadão, com o I-94 vencido, visto vencido, ela pode fazer o ajuste de status aqui nos Estados Unidos. Não tem que voltar para o Brasil. Olha aí, pessoal, informação super importante, ó. Trouxe meu sino. Tem que trazer o sininho. Essa informação super importante, porque muitas vezes as pessoas casam com residente, né? E às vezes acham que vai poder ficar aqui. Então não pode, tem que ajustar no Brasil, né? Então, né? Tem que fazer o perdão e voltar. Exato, tem que fazer o processo consular, fazer o perdão primeiro. Não pode sair antes de ser aprovado. Eu tive um cliente outro dia que fez o caso com outro advogado, o advogado falou, não, você pode sair tranquilo. E a pessoa saiu, ficou presa do lado de fora porque saiu antes de fazer o perdão. Então tem que fazer o perdão primeiro, esperar a aprovação e aí sair. Se for casado com residente, se tiver sem status. Agora, uma coisa também importante, a Regiane só comentar. Tem gente, por exemplo, que entra com visto de turista, né? E aí, enquanto a pessoa está em status legal, ela faz uma mudança para um visto, por exemplo, de estudante. Essa pessoa, mesmo com o I-94 vencido, porque ela ainda está em status legal, porque ela mudou de turista para estudante, se ela casar com um residente, ela também não precisa de perdão. Então, tudo vai depender do status da pessoa no dia que a gente enviar, no dia que chegar a aplicação nas mãos da imigração.
Ok, então, pessoal, ligadinho aí, ó. Já tem uma perguntinha aqui, mas eu acredito até que a nossa advogada já respondeu, o Rogério. Se entrar com visa, ficou overstay e casou com um cidadão, precisa pagar alguma multa? Nenhuma. É um perdão automático, não tem que pagar multa, não tem que fazer perdão, é enviar uma aplicação de esposo ou esposa para o cônjuge, né? A petição de green card, e eu sempre incluo também a petição de trabalho no meu pacote. Então, não tem que ter nenhuma penalidade. Pessoal, nós vamos aproveitar aqui, né, já que a Tatiane Silvia está dedicando o tempo dela, eu sempre faço isso porque eu acho mais do que justo, eu vou pedir a ela que ela deixe o telefone do escritório dela, vocês podem ligar para a Total Help, eu sempre falo, o advogado que se dedica à nossa comunidade, eu acho mais que merece o nosso apoio, né? Como vocês sabem, hoje em dia, aqui no Facebook, no Instagram, a pessoa pode estar pagando, né, pelo tempinho. A gente não faz isso, a gente não quer que ninguém pague nada, mas uma coisa que eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem em algum processo nesse momento, vamos dar apoio à advogada que está aqui tomando o tempo dela para nos apoiar, porque isso, né, é o tempo da pessoa. Eu acho que assim ela vem com o maior carinho, dá toda essa informação para a gente, e a gente sabe que são anos, né, na faculdade estudando e experiência acima de tudo, né, gente? Então vamos, né, tentar pelo menos, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem passar o processo para ela, ela vai estar deixando aqui alguma informaçãozinha dela nesse minutinho antes da gente ir para as próximas perguntas. Tá legal, Regiane. O número do meu escritório, o telefone é 305-895-2500. Vocês podem entrar em contato com a gente por chamada, obviamente, por mensagem de texto também. Temos também o e-mail do escritório, que é info, @murraysilva.com. Tem uma assistente que fala português, então vocês vão estar sendo muito bem recebidos em português, se vocês preferirem. Aí, pessoal, olha que ótimo, em português, isso é ótimo, porque outra coisa que eu sempre falo também, né? Médico e advogado tem que se entender 100%, porque às vezes é uma bobeirinha e isso modifica tudo, né? Muda tudo na vida da gente. Então, cuidado com isso aí, é importante se entender 100%. Além do mais, a gente tem que apoiar a nossa comunidade, né, gente? A comunidade tem que estar unida e a gente tem que se apoiar, né, para que a gente cresça cada vez mais como comunidade. Então, vamos continuar aqui com as perguntas. Eu estou aqui ainda tentando, apesar do probleminha técnico, eu estou aqui tentando olhar as perguntinhas que fizeram. Eu também tenho uma pessoa aqui perguntando que... eu estou conseguindo resolver. A outra pergunta que estão fazendo aqui é... As pessoas que entram pela fronteira... Como as pessoas que entram pela fronteira sem visto podem pedir o green card? Como é que seria o processo dessa pessoa? Ok, então o processo seria o processo de perdão. Vou explicar detalhadamente como funciona. Então, o primeiro passo é se casar, né? Como todos esses processos que a gente está falando hoje, é o primeiro passo sempre. Uma vez que essa pessoa esteja casada, não importa se é com residente ou com cidadão. A gente envia a petição familiar de esposo ou esposa para o esposo ou esposa, né? Essa petição agora, eu sempre falo assim, aproximadamente, porque o tempo de processamento da migração está sempre sujeito a mudança. Eu sempre falo isso na minha consulta. Porque depois a pessoa fica brava comigo, falando, mas você me falou que era 10 meses, está demorando 2 anos. Então, está sempre sujeito a mudanças. Mas para esses casos de perdão, agora, essa petição familiar, que é o primeiro passo, está demorando aproximadamente 10 meses a 1 ano para ser aprovada. Quando essa petição for aprovada, aí a gente manda o perdão. Não pode mandar tudo junto. Tem que mandar um primeiro e depois o outro. O perdão agora está demorando mais ou menos uns 2 anos para ser aprovado. Quando o perdão for aprovado, o caso é enviado para o Centro Nacional de Vistos. A gente tem que mandar uma série de documentação para eles, income tax, né, vários documentos. E eles, quando eles tiverem tudo certinho, eles mandam o caso para a embaixada no Brasil, mais próximo da pessoa. E a pessoa é marcada para uma entrevista. A pessoa se apresenta nessa entrevista, o cidadão ou residente não tem que comparecer, muitas pessoas me perguntam, é só o imigrante. E se sai tudo certinho, se aprovar, a pessoa recebe um visto de residente. Entra nos Estados Unidos com esse visto e recebe o green card pelo correio aqui no endereço dos Estados Unidos.
Olha aí, pessoal, essa informação super importante. A gente está tendo um bom número de brasileiros que estão, né, entrando, né, sem visto. Então, tem como solucionar o problema, né? Agora é esse procedimento aí, como a Tatiane Silvia está mencionando para a gente. Eu estou com bastante pergunta aqui, agora que eu consegui resolver o probleminha do meu celular, e está chegando aqui um bando de perguntas. Então, eu vou tentar acelerar aqui um pouquinho. Qual é o tempo atual de processo da imigração? Eu não sei se essa pessoa está fazendo a pergunta, porque você acabou de responder em referência à pessoa que entra sem visto. E quem entra com visto? Que aí a gente responde os dois, né? Se a gente for fazer o ajuste de status, né, aqui nos Estados Unidos, se a pessoa qualificar, agora o tempo de processamento, mais ou menos, está demorando uns 6 meses, está movendo bem rápido. De 6 meses a 8 meses, eu sempre falo um pouquinho a mais, né? De 6 a 8 meses, a permissão de trabalho, que todo mundo também quer saber, né? Há alguns meses estava demorando 1 ano. Então, tinha muito caso que a pessoa estava tendo o green card aprovado e a permissão de trabalho nunca estava ainda pendente. Mas faz mais ou menos 1, 2 meses, eles começaram a aprová-las mais rapidamente. Então, a permissão de trabalho está sendo aprovada mais ou menos em uns 2, 3 meses e o green card em 6 a 8 meses. Olha aí, pessoal, não tá tão mal, né? Teve um tempo que estava bem atrasado, né? Agora eu acho que começaram a processar com um pouquinho mais de rapidez, né? Estava justo antes do Covid, que é até engraçado, porque muita gente acha que depois do Covid que demorou muito. Mas, por alguma razão, justo antes do Covid, estava demorando uns 2 anos. Mas agora está relativamente rápido. Para quem esperava 2 anos, esperar 6 meses é uma boa notícia. Grande vitória, claro. 6 meses a 22, estamos na vantagem, né? Mas até bater o sino aí para isso. Pelo tempo. Esse merece, essa notícia merece. Merece, realmente, nossa. Né? E o pessoal espera ansioso, né? Pelo tão esperado Green Card. Então, vamos lá. Próximo aqui, o pessoal está perguntando: o spouse precisa ganhar uma certa quantia? Isso aqui sempre tem, ó. Como é determinada essa quantia? O pessoal sempre pergunta, né? Sempre pergunta também, precisa. Então, essa quantia é determinada pelo o número de pessoas, que a gente se chama em inglês o household dessa pessoa. O que é o household? Quantos dependentes essa pessoa tem, quantos filhos menores de idade. Então, por exemplo, uma família que é só o esposo e a esposa, são muitos números, eu não decorei todos, mas se é só 2, que é muito comum, que é o esposo e a esposa, é aproximadamente $23 mil por ano. E a gente mostra isso baseado no imposto de renda do último ano da pessoa e o quanto que a pessoa ganha atualmente. Isso também é importante falar, Regiane, porque muita gente fala, ano passado eu ganhei 100 mil, mas esse ano eu estou ganhando 10. Não é suficiente. Então tem que ser o que a pessoa ganha atualmente. Aí, quanto mais pessoas, se a pessoa tem filho, se a pessoa tem filhos menores, se a pessoa, por exemplo, coloca o pai ou a mãe no imposto de renda, quanto mais familiares estiverem nesse household dessa pessoa, mais dinheiro ela tem que fazer para poder fazer a petição familiar. Mas o que acontece quando a pessoa não faz o suficiente? Que acontece bastante, né? A pessoa pode conseguir o que a gente chama de co-sponsor, né? Que é como um fiador. Essa pessoa pode ser qualquer pessoa, não tem que ser familiar, pode ser qualquer amigo, familiar, qualquer pessoa que seja residente ou cidadão e que ganhe o suficiente, dependendo do número de pessoas da casa dela, para poder servir como o fiador. Legal. E agora você mencionou num ponto interessante. Ano passado eu fiz 100 mil, esse ano eu estou fazendo 10. Eles não pegam o average dos 2 anos. Você realmente vai precisar de um sponsor. É isso? Então, na aplicação que eles perguntam quanto você faz atualmente. Então, esse é o número mágico, quanto que a pessoa faz atualmente. Eles levam muito em consideração o income tax do ano passado. Ou seja, se é ali um número parecido, eles levam isso em consideração, mas se a quantidade atual for menor do que o mínimo, vai precisar de um fiador. Então, olha aí, pessoal, de olho no imposto de renda, né? Decidiu casar, eu acho que uma das primeiras coisas que tem que fazer é olhar o imposto de renda, porque muitas vezes, infelizmente, aquela pessoa não vai dar conta, né, de ter o imposto em ordem, e aí vai acabar dificultando o processo, tem que procurar um sponsor, e nem todo mundo quer ser um fiador, né, porque é uma coisa
ninguém gosta de estar sendo responsável por ninguém. Então, se prepara com o imposto de renda logo. Quando você estiver planejando o casamento, já conversa com o noivo, né? Eu acho que vale a pena no noivado já estar de olho. E tem que também tomar um pouquinho de cuidado, porque tem muita gente que ganha bem, mas aí tira um monte de coisas no táxis, né? Pede um monte de ajuda, ou que seja, e no final, o que a imigração olha é o total income, a linha que te fala o total income. Então, se a pessoa ganhou gross, né, no bruto, 100 mil, mas ela teve um monte de retirada, e no final ela fez no total income 1.000, não é suficiente. Então, tem que ficar de olho nisso para também não... Eu tenho muito cliente que, em vez de ter W2, tem 10,99, né? Porque ele tem seu próprio negócio, ou ele trabalha como independent contractor, né? Então, eles retiram muitos custos, muitos gastos. E aí acabam não tendo o suficiente. Então, de olho aí, pessoal, né? De repente tem o príncipe encantado, tem a princesa, mas não tem o imposto de renda. Então, de olho... É importantinho, porque vai ter que, né, muitas vezes já tivemos casos onde teve que pedir a sogra ou o sogro para poder ajudar, né? Então fica uma situação chata. Então comecem a se organizar no noivado, não perca tempo, né, para dar tempo de estar prontinho. Então, continuando aqui, qual a diferença entre casar com residente e cidadão para pessoas que entram pela fronteira ou com visto? Hoje em dia, para quem entra pela fronteira, não tem diferença. Então, qual que é a diferença? É um pouco confuso, não faz muito sentido. Mas, quando a pessoa se casa com um cidadão, ela é considerada um familiar imediato. Quando a pessoa se casa com um residente, ela é um familiar não imediato. Não faz muito sentido, porque é esposo, né? Mas é assim. Quando a pessoa é um familiar imediato, que é casada com um cidadão, se ela entra com visto, como a gente falou anteriormente, ela aplica para o Green Card sem problema. Se ela entra com visto e não é familiar imediata, é casada com um residente, como eu falei, dependendo do status dela na hora de enviar o papelado. Se é pelo caso de fronteira, de perdão, se a pessoa está fora daqui, se a pessoa entrou pela fronteira, se a pessoa é casada com o cidadão, vai precisar de um perdão. Mesmo com o cidadão, se ela entrou por fronteira, vai precisar do perdão. Se ela é casada com um residente, também. Vai depender, o tempo de processamento vai depender do boletim do visto. O que é isso, boletim do visto? Tem uma página que a imigração lança a cada mês, ela sai com um boletim de setembro, cada mês sai com um boletim novo. E esse boletim fala pra gente se a pessoa casada com um residente tem que esperar para enviar o perdão ou não. Então já fazem mais ou menos uns 2 anos, as pessoas casadas com residente não têm que esperar. Elas são tratadas iguais a uma pessoa casada com um cidadão. Então, agora não faz diferença, por causa do perdão. Mas a cada mês muda, né? Então, mês que vem, se mudar, pode mudar, mas já fazem 2 anos que não importa se a pessoa é casada com residente ou cidadão, o tempo de processamento é o mesmo. Olha isso, é importante. Essa informação nova, eu tenho certeza que são informações que, né, não está aí com facilidade dentro da comunidade. A gente não tem essa informação do boletim, de que muda mensalmente, né? Então, tem que ficar de olho, não só isso, tem que ter um advogado, gente, para que vocês, né, não se percam, principalmente se veio pelo México, se veio sem visto. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Não tentem fazer sozinho, porque não vai funcionar. Né? É realmente um processo um pouquinho complicado, um pouquinho não, até demais, para quem vem sem visto, né? Então, de olho. Vamos seguindo aqui. Por que algumas pessoas recebem o Green Card por apenas 2 anos e qual o procedimento para conseguir o de 10 anos? Por que isso acontece? Porque todo mundo, às vezes, me pergunta isso, mas, nossa, o meu amigo conseguiu o Green Card de 10 anos, por que o meu fala 2? Ótima pergunta. Tudo depende da data que for aprovado o seu Green Card. Quando o seu Green Card for aprovado, você tiver casado por menos de 2 anos, você vai receber um Green Card condicional, que é um Green Card que vence em 2 anos, e 90 dias antes desse Green Card vencer, você tem que enviar uma nova petição para a imigração para o Green Card de 10 anos. Se o Green Card for aprovado e a pessoa já estiver casada há 2 anos ou mais, ela consegue o Green Card de 10 anos imediato. Agora, muita gente me pergunta, nossa, mas eu tenho Green Card condicional, que é o Green Card de 2 anos, né?
o meu green card é diferente do que tem 10, qual que é a diferença? Nenhuma. Então, eu sempre falo, olha, você tem todos os direitos e deveres de qualquer residente. Você pode viajar, você pode trabalhar onde você quiser, renovar sua carteira, só a diferença é que você vai ter que ter um processo extra em 2 anos para conseguir o de 10. Mas você tem todos os direitos de qualquer pessoa que tem de 10 ou de 2, não importa. Mesma coisa. Uhum. A diferença, na verdade, seria só se você fosse cidadão americano, né? Que é o direito ao voto. Fora disso... Exato, que é o que todo mundo quer, né? Que também pode se conseguir baseado no green card de casamento, né? Mas fora isso, residente condicional ou residente permanente é igual. Legal. Pessoal, eu vou cortar, eu tô com algumas perguntinhas aqui, mas a Tatiane me ensinou uma coisa, ajudamos um cliente recente, o cliente está assim, agradecendo muito a ajuda que ela nos deu, e eu queria até compartilhar aqui, Tatiane. Um cliente nosso, eu pedi ajuda a ela, o cliente estava casado já há um bom tempo, tinha entrevista, mas ele estava divorciando. Então, eu acho que é super interessante tocar nesse assunto, porque eu acredito que tem muita gente que acaba no meio do casamento tendo, né, probleminhas com o relacionamento, e aí pensa que perdeu a oportunidade, né? Ou que está na mão da outra pessoa, e aí aguenta abusos, né, para poder conseguir o green card permanente. Então, só para vocês terem uma ideia, essa pessoa que eu pedi ajuda, a Tatiane, gente, estava casado já há um tempo, um problema enorme dentro da imigração, ele pegou o primeiro green card, ele fez a aplicação para o permanente e nesse período ele e a esposa decidiram se divorciar. Ele estava todo triste, achando que ia perder e veio a nossa salvadora da pátria aí, nos deu uma super ajuda, gente. Ele teve a entrevista. Então, eu queria aproveitar, não só para te agradecer, Tatiane, mas também para que eu acho que valeria a pena tocar nesse assunto aqui, de você esclarecer do que pode ser feito, né? Porque ele tinha entrevista, pessoal, para a entrevista com a esposa, só que ela não foi. E aí a gente estava numa preocupação danada, pronto, acabou o caso. E não, então eu vou deixar ela dividir com vocês aí essa informação. Não, então, esse caso acontece bastante, né? Que a pessoa já conseguiu o primeiro green card de 2 anos e no meio do caminho a relação não deu certo por várias razões, né? E a pessoa muitas vezes fica se sentindo assim, me liga desesperada, eu tô na mão, meu marido saiu de casa, agora eu vou ficar ilegal, e fica desesperado. Não precisa ficar desesperado. Temos opções. Se o casal já não estiver junto... Gente, opções! Se o casal não estiver junto, e já realmente decidir, olha, a gente quer divórcio, não tem mais salvação nossa relação, eu recomendo fazer o divórcio o mais rápido possível, porque o que a gente faz, quando a pessoa tem o green card temporário e ela envia a petição de green card permanente, junto com a esposa, que é o jeito comum, né, de se fazer, é uma petição em conjunto. Se a pessoa está divorciada, ou antes ou depois de enviar essa petição de 10 anos, se torna uma petição que se chama waiver, ou seja, você está pedindo para a imigração, olha, imigração, eu sei que o normal é o casal estar entrando junto, mas por tal razão a gente não está mais junto, então eu quero fazer minha petição eu sozinho. É super comum, pode ser feito antes da gente enviar a petição de green card de 10 anos ou durante o processo estar pendente. Então, tenho casos que a pessoa ainda não mandou a petição de green card de 10 anos, mas já se divorciou, está separado, a gente faz o divórcio, envia a petição, já com o divórcio finalizado. Claro, a gente tem que mandar um pouquinho mais de explicação, né? Explicar por que o divórcio, eu sempre faço uma declaração jurada da pessoa, explicando o que aconteceu, documentação, e ela é tratada como qualquer outra petição. O tempo de processamento é o mesmo, são mais ou menos agora, demorando uns 2 anos, é o mesmo, a taxa é a mesma, não muda nada. A outra forma que isso pode acontecer é como o caso que a gente estava falando, Regiane. Ele mandou a petição, né? E depois que já mandou os 2 juntos, aí eles se separaram. Também acontece. Então, o casal pode se divorciar, a pessoa se apresenta na entrevista com o divórcio para a imigração e eles tratam essa petição como uma petição solo, né? Como a pessoa está se pedindo solo. E também é provável, desde que a pessoa consiga provar que é um matrimônio legítimo, que não foi por papel, né, que é uma coisa verídica, a aplicação sim pode ser aprovada, não precisa desesperar, acontece bastante.
Gente, eu vou tocar o sino para essa. E eu vou perguntar aqui se alguém já conhecia a petição solo, porque pouquíssimas pessoas sabem disso. Você pode perguntar aí, quase ninguém fala da petição solo. Então, assim, eu queria te agradecer muito, foi de grande ajuda ao cliente e eu achei, assim, super importante estar dividindo, porque eu acho que dá liberdade a muitas pessoas que estão em situações difíceis, né, no casamento e acabam achando que tem que ficar até o final e não precisa. Então, eu achei, assim, de tremenda ajuda, muito obrigada pela ajuda ao cliente. Ele foi para a entrevista e fizeram exatamente isso. Pediram a cópia do divórcio e vão marcar uma nova entrevista. Já informaram a ele que pode ir sozinho com todos os comprovantes. Então, muito obrigada pela informação, gente. Ela, assim, ajuda, realmente temos que agradecer de ter uma pessoa tão boa quanto essa na nossa comunidade. Então, agora que eu já cortei, vou voltando aqui para as perguntas que o pessoal vem perguntando. Os filhos podem ser inclusos na petição? Vai depender se a pessoa é casada com residente ou com cidadão e a idade das crianças. Se a pessoa é casada com cidadão, é engraçado, porque muitas vezes a gente acha que casar com cidadão tem todos os benefícios, né? Mas a lei se a pessoa é casada com cidadão, os filhos não podem estar incluídos. Cada um tem que ter a sua petição separada. Então, a mãe ou o pai tem que ter uma petição familiar para ele ou para ela, e cada filho a sua própria petição, e cada filho a sua própria petição de green card também separado. Tudo separado. O esposo, o padrasto ou a madrasta pode pedir o enteado desde que ele se casou com a mãe ou com o pai antes da criança cumprir 18 anos. Então, se você se casa com alguém que tem um filho de 17 anos, você pode pedir esse filho como se fosse seu filho, como se fosse uma petição de pai para filho, mas cada um precisa do seu separado. Se a pessoa for residente, aí sim, o filho pode entrar também, não sei porque é assim, mas é a lei. Os filhos menores também podem entrar baixo da petição do pai ou da mãe, desde que estejam em status ou que estejam fora dos Estados Unidos esperando no Brasil. Olha aí que interessante, né? Sendo residente ou cidadão, continua interessante, né? A lei aí meio que não faz sentido, mas olha que interessante. Eu sei, eu estou falando, mas como o meu amigo é residente, pode incluir os filhos dele, eu sou cidadão, não posso. Eu falo, desculpa, mas é a lei, eu tenho que seguir. Fazer o quê, né? Exato. É bom saber, bom saber. Bom, falamos agora dos filhos, aí estão falando aqui, existe entrevista, e se existe entrevista, como é que essa entrevista funciona? O pessoal aí está curioso sobre as entrevistas, isso é super importante. Sim, 99% dos casos de casamento, assim, com exceções raríssimas, tem entrevista. Se o caso é feito daqui, com ajuste de status aqui nos Estados Unidos, a imigração marca uma entrevista, geralmente eles dão uns 30 dias de aviso. Eu, no meu escritório, a gente faz uma preparação com o casal, isso está sempre incluído nas minhas taxas, porque eu sei que muitos advogados não fazem, mas eu acho que isso para mim é a parte mais importante. Mais importante do que preparar a aplicação é a preparação, porque eu sei de muitas dicas, de muitas coisas que eles não sabem, e eu dou essas dicas para os clientes estarem bem preparados e revisar os documentos, né? Então, tem sim uma entrevista, 99% dos casos. Eles fazem perguntas eles podem perguntar tudo, até perguntas bem indiscretas. Eu preparo o cliente assim para o pior. E eles podem separar o casal até, ou seja, tem várias possibilidades. Se o caso é feito com perdão ou a pessoa estando esperando fora daqui, também tem entrevista, mas é muito raro que eles peçam que o cidadão ou residente se apresente à entrevista. Em 99% dos casos, é só o imigrante que tem que se apresentar, e o residente ou cidadão muitas vezes não pode nem entrar na embaixada. Até porque é entrevista no país de origem, né? Então, fazer com que o cidadão viaje até lá é um pouquinho mais difícil, né? De repente, a pessoa tem que estar aqui trabalhando, né? Então, é uma exigência um pouquinho mais difícil de se fazer. É muito raro. Eu acho que acho que talvez eu tive um só que eles queriam muito, porque tinha uma complicaçãozinha, mas a pessoa foi, ele conseguiu ir e deu tudo certo, foi aprovado. Mas em milhares de casos, eu acho que eu tive um, então é extremamente raro. Uma coisa interessante que eu vejo com as entrevistas, como você mesmo disse, eles fazem pergunta e às vezes o pessoal acha que
Ah, mas meu casamento é de verdade, eu não preciso. Gente, eu não tenho nada a ver com isso, né? Casamento de todo mundo deve ser de verdade, até porque a gente só fala aqui de casos que realmente sejam verídicos, mas às vezes o casal se conheceu e tem detalhes que esquece. A gente já teve situações de escutar cliente que fala assim, como é que você conheceu a sua esposa? Ela virar e dizer assim, foi num churrasco. E ele falou assim, não, foi no trabalho. Aí você, mas peraí, foi no trabalho ou no churrasco? Na casa de um amigo. Não, estava na casa do amigo trabalhando. Aí vai entender? Então tem que tomar cuidado como é que você fala isso. Então, para isso, você precisa de uma advogada para te preparar, para que você saiba como se expressar, porque às vezes é a verdade, mas é como você se expressa, né? Que pode fazer a diferença, né? Então. 100%. Olha, eu tive um cliente que fez, não era brasileiro não, mas ele enviou a petição, acho que não lembro pessoal, não começou comigo, o caso. E aí ele foi sem preparação. Aí perguntaram pra ele, qual que é o tamanho da sua cama? Aí a esposa falou, king, né? E ele falou, porque ele era no país da África, não me lembro. E lá eles não falam king, queen, eles usam a medida do colchão. E ele falou a medida. E eles falaram, não, é diferente a resposta. Então chamaram ele para uma segunda entrevista. E se isso acontece, já é sempre problema. Porque sempre que tem uma segunda entrevista, é sempre entrevista de separação. Eles vão separar o casal, sim ou sim. Então aí tem que ter uma preparação, assim, extra preparação. Porque se um fala uma vírgula diferente do outro, aí já causa problema. Mas no final deu tudo certo, ele foi aprovado. Mas a gente teve que explicar isso. Por que ele falou não sei quantos metros e ela falou king? Porque para eles era diferente, né? Pois é a forma, às vezes, de se falar e a resposta não está errada, né? Na realidade, é a forma de se expressar que não é a mesma, simples. E por ser de duas culturas diferentes, também tem que tomar as coisas diferentes, né? Tá aí outra coisa. Então, é importante, né, ter isso. Eu acho que, como você disse, Tatiane, acho que a preparação, assim, é primordial. Né? Não tentem fazer processo sozinho e ir lá sem preparação nenhuma, porque pode dar problemas sérios. E aí, para você pegar um advogado pela segunda vez, o processo já foi negado, não vale a pena. Faça a primeira vez bem feito, né? Para não ter que gastar, e o estresse emocional é muito grande. Continuando aqui com a dúvida do pessoal. Gente, eu pergunto 2, chega a 5 perguntas. E assim a gente vai. O pessoal está curioso aqui, Tatiane, o pessoal está curioso. Então vamos lá. A pessoa tem que se casar nos Estados Unidos ou ela pode se casar em outro lugar, ou seja, fora do país? Boa pergunta. Eu tive essa pergunta engraçada hoje, porque eu tive um cliente, assim, saindo um pouco do top, eu tive um cliente hoje que estava no aeroporto já para ser deportado, o ICE estava chegando, e aí foi um dia um pouco estressante, e aí eu consegui uma ordem do juiz para não tirar ele, e ele me fez essa pergunta, porque ele estava planejando se casar lá no país dele, na Argentina. Não importa, desde que o casamento seja um casamento legal, ou seja, muito importante, se a pessoa foi casada anteriormente, tem que ter o divórcio finalizado. Né? Muitas vezes a pessoa fala, não, mas eu me casei no meu país, por que eu vou divorciar aqui? Meu casamento fora não é válido. Não, é válido. Então, qualquer casamento em qualquer parte do mundo, desde que tenha sido feito nos trâmites legais, né? É um casamento válido para a imigração, e a gente pode usar esse casamento sim, e também, se precisar do divórcio, o divórcio tem que ser feito também antes de casar com a nova pessoa, né? Uhum. Falando em divórcio, tinha uma das perguntas aqui, um casal se casa no Brasil e se divorcia no Brasil, porém o divórcio, os dois estavam aqui quando se divorciaram, pelo que eu estou vendo aqui. Eles estão perguntando, como é que funciona isso? Porque eles estão dizendo que tem advogado que está dizendo que não é aceito. Explica pra gente um pouquinho melhor isso. Isso é muito interessante, porque eu tenho muito casal que se casa no seu país de origem, mudam pra cá, e eles pensam, até faz sentido, eles pensam, olha, eu me casei lá no meu país, eu vou divorciar lá, não vou divorciar aqui. Não. Para imigração, pelo menos um dos dois do casal tem que estar no país onde o divórcio é feito. Então, se os dois estiverem aqui e o divórcio for feito no Brasil, a imigração não aceita esse divórcio. Tem formas, mas é uma briga muito grande. Ou seja, eu tenho muito casal, por exemplo, que casou, por exemplo, no Brasil, veio para cá, separaram, divorciaram no Brasil e se casaram com novas pessoas prontos para começar o caso. Eu falo, a gente não pode começar, você vai ter que separar do seu atual marido, separar do anterior e voltar a casar com o seu atual para o casamento ser válido. Então, a pessoa acaba gastando 2, 3 vezes mais, porque vai ter que fazer agora 2 divórcios em vez de 1.
Então, não funciona. Pagar as taxas de novo também, né? Porque vai ter que voltar a entrar com o processo de novo. Exato. Então, para a imigração, pelo menos um dos dois tem que morar no país onde o divórcio é finalizado para a imigração poder reconhecer o divórcio como um divórcio legal. Inclusive, o Brasil tem uma situação que eu tenho escutado muito, né? Que o Brasil aceita divórcio por procuração. E parece que os Estados Unidos, né? As partes têm que estar pelo menos um lá, né? Para que eles possam dizer esse divórcio foi feito corretamente, pelo menos aos olhos, né, da imigração. Correto. Tem aqui que a gente chama proxy, né? Que é o termo legal aqui em inglês, é divórcio ou casamento by proxy, né? Que se diz. A imigração não aceita esse tipo de divórcio e nem de casamento, a não ser por questões religiosas muito específicas, mas, em geral, não é aceito. Então, pelo menos... Gente, eu vou tocar o sininho nesse. Esse daí é tão importante, eu vejo muita gente, eu acho que o divórcio e o casamento estão super bem, né, estão ligados aí. Muita gente vem do Brasil, casado, faz o divórcio, paga algum advogado lá, que o advogado no Brasil não está errado. Ele está fazendo o trabalho dele, mas para as leis brasileiras. Ele não está preocupado com o teu processo aqui na imigração. Aí depois que você divorciou, você acha que fiz certinho, me divorciei lá no Brasil, eu e meu ex estamos aqui, agora eu caso com meu príncipe encantado, ele vai casar com ela, e aí você vai gastar 2, 3 vezes mais, porque é a taxa da imigração e você vai voltar a casar, divorciar e casar, né, Tatiane? Isso, tem que ser tudo de novo. Eu faço muito desse caso, muitas vezes, porque acontece, a pessoa aplica sozinha, ou sei lá, aplicou com alguém que não sabe, e aí a pessoa tem que pagar tudo da imigração de novo, pagar 2 divórcios aqui, voltar a casar, então é bem complicado. Se puder evitar isso, eu recomendo muito. Uma outra coisa que eu acho interessante também, porque no Brasil tem essa união estável, né? E nos Estados Unidos, não, pelo menos na Flórida, né, em vários estados não aceita a união estável. Então, para a questão de imigração, tem que estar casado no papel. Se a união estável, isso é engraçado porque eu tive uma cliente brasileira outro dia assim, ela tinha uma união estável no Brasil, registrada no cartório, e ela veio, mas ela terminou, eles terminaram e ela enviou uma petição para retirar essa união estável. Ela veio para cá, se casou com um cidadão, enviou a petição, também acho que eles fizeram assim, um advogado, enviaram a petição. Aí eles foram na entrevista, a imigração falou, mas peraí, quando você aplicou para o seu visto de turista, você colocou que você estava numa união estável. Então o que aconteceu com isso? Então, eu tive que mandar evidência de como funciona a lei no Brasil, a lei aqui e tal, e no final aprovou. Porque ela tinha retirado essa união estável. Então, é bom prestar atenção nisso também, por causa do Brasil reconhece isso, mas os Estados Unidos não. Então, pessoal, de olho aí, né, nessa diferença de leis do Brasil e dos Estados Unidos. É por isso que a gente está trazendo aqui a Tatiane Silva para estar dando essas informações para a gente. É super importante a gente estar bem informado sobre isso. E aí, agora estão fazendo umas perguntinhas aqui, Tatiane, na verdade, sobre o K1. Apesar da gente estar falando de casamento, o K1 acaba puxando um pouquinho. Para quem não sabe, pessoal, o visto K1 é o visto de noiva, né, Tatiane? E aí o pessoal está perguntando aqui como é que funciona, se você puder explicar para a gente rapidamente aí o visto de noiva. Como é que funciona? Ok, então o visto de noivo é, obviamente, para a pessoa que não está casado ainda, porque é noivo, né? O peticionário tem que ser cidadão, não pode ser residente, tem que ser cidadão americano. E como que funciona? A primeira parte do caso é enviar uma petição aqui nos Estados Unidos, do noivo cidadão para a noiva ou noivo, né, no Brasil. Esse processo é engraçado, porque as pessoas me perguntam qual que você recomenda, qual que vai mais rápido, né? Todo mundo quer saber qual que vai mais rápido. Antes do COVID, o K1 movia mais rápido do que o caso de casamento. Então a pessoa entrava nos Estados Unidos muito mais rápido, era metade do tempo. Hoje em dia não está assim. Então está quase igual, assim, muitas vezes o K1, 1 ou 2 meses de diferença, ele é aprovado antes do que o visto familiar, que já a pessoa já está casada. Então a gente envia essa petição primeiro, uma vez que o caso aprova, o caso é enviado para o Centro Nacional de Vistos, a pessoa tem uma entrevista no Brasil e entra com esse visto K1. Quando ela entra, eles têm 90 dias para se casar e enviar a petição de Green Card. As pessoas me perguntam, mas se eu não casar em 90 dias, o que acontece? Pode seguir com o caso, mas não vai ser, não é só enviar o Green Card, você vai ter que enviar uma petição familiar e a petição de Green Card. Então, fica um pouquinho mais caro, eu recomendo casar nos 90 dias para já, né,
ter o green card o mais rápido possível, mas não quer dizer que o caso morreu se a pessoa não se casou nos 90 dias. E se ela não casar com aquele e quiser casar com outro? E aí? Acontece também bastante. Eu tenho o caso de uma brasileira agora também, que é assim, ela veio com K1, aí teve abuso, teve uma situação muito chata, e eles acabaram não se casando. O que acontece? Tem algumas opções. Pode, por exemplo, ter um caso de VAWA, né? Se teve um abuso, que é o que a gente está tentando fazer com essa cliente. Agora, se não teve abuso, se só realmente eles decidiram não casar, e essa pessoa se casa com um outro cidadão, ela não pode ajustar status. Então, a pessoa que entra com visto K1... Olha aí os noivos e as noivas, pessoal, tem que ficar com eles. É bom saber disso. Tem, porque mesmo ela casando com um cidadão, ela entrou legalmente com visto K1, mas ela não pode ajustar status aqui. A única forma, a não ser que seja um VAWA, que é um caso de abuso, seria fazer um processo consular, pedir o perdão, fazer todo aquele processo de perdão, voltar para o Brasil, fazer entrevista e voltar. Mas ajuste de status aqui só com a pessoa que te trouxe, senão não pode. Olha aí, pessoal, super importante, né? Porque muitas pessoas pensam que pode, né? Ah, não, vim de K1. Olha aí, importantíssimo saber disso. E agora tem uma pessoa perguntando aqui, ó, se uma pessoa se casa com um cubano residente, aparentemente essa pessoa aqui, ó, tá casando com um cubano residente. Como é que funciona a diferença entre casar com um cubano residente ou um residente, um cidadão de outro país? Aqui em Miami, especialmente, tem bastante, né? Porque a gente tem uma comunidade muito grande. Então, qual que é a maior diferença? A maior diferença tem muitos benefícios de casar com um residente cubano. A partir do momento que esse cubano se torna cidadão, ele não é mais um ajuste de status cubano, já é um casamento com um cidadão como qualquer pessoa. Então, ele tem que ser residente. Quais são os benefícios? O processo é parecido, é enviar a petição para a imigração. As maiores diferenças são, não precisa enviar a petição familiar, então a pessoa já economiza o custo da imigração, que são $535. Não precisa fazer aquele affidavit of support, que a gente estava falando antes, que o peticionário tem que ganhar um mínimo, não precisa disso. Olha isso. O support é aprovado por 10 anos, mesmo que o casamento é menos de 2 anos, ou seja, é sempre aprovado por 10 anos. E um outro benefício de ter o ajuste cubano é que o seu green card vai para trás. O que quer dizer isso? Né? Até rollback, que a gente fala, né, em inglês. O que quer dizer isso? Quando você se casa com qualquer residente que não é cubano ou cidadão, a data da aprovação do seu green card é a data que você virou residente. Né? Com o ajuste cubano, não. Volta 30 meses para trás ou a data da sua entrada, dependendo a que seja mais próximo. Então, você pode aplicar para a cidadania mais rápido, porque em vez de ter que esperar 5 anos, você espera menos tempo, e você já é considerado residente desde meses atrás. Então, tem vários benefícios de fazer o ajuste cubano versus o casar com um cidadão, por exemplo. Gente, olha a vantagem de casar com um residente cubano. Não que a gente esteja dizendo aqui case com o cubano, mas olha a vantagem, né, que o cubano tem, né, sobre as outras raças, na verdade. Nossa, que importante saber disso, né? E para quem está aí noivo, está saindo, está namorando um residente que seja, né, cubano, olha aí, é bom saber dessa grande diferença e grandes vantagens, né? Nossa. Sim, é muito vantagem. Agora, eu fui numa entrevista uma vez e o oficial tava legal, tava conversando comigo e tal. E ele falou pra mim, ele não sabia que eu era brasileira, né? E ele falou assim, olha, eu vou falar pra você uma coisa, tem vários red flags aqui pra gente, tem várias coisas que a gente fica assim achando um pouco estranho. Eu falei, tentando tirar a informação do oficial, né? Eu falei, como o quê, por exemplo? Ele falou, bom, muitos casos de brasileiros casando com um cubano. Eu falei, aí eu não falei pra ele que eu era brasileira, né? Mas então, obviamente, como todo caso de casamento, como você falou, a gente tem que provar a veracidade do casamento, né? Então não adianta casar com o cubano achando que você vai ter benefícios e não vai ter que provar nada, porque muitas vezes tem que até provar um pouquinho mais, porque como você já ganha o green card automático de 10 anos, eles querem ver mais. Porque por que existe esse green card de 2 anos condicional? Para evitar fraude de casamento, né? Então eles falam, olha, vamos dar o green card primeiro, vamos dar 2 anos, a gente volta e vamos avaliar se esse casamento realmente era verdadeiro. Como com o ajuste cubano já é 10 anos automático, eles vão querer ver muito mais evidências do que muitas vezes um green card com cidadão, por exemplo.
Então, as exigências são bem maiores, né? E a realidade, né, que como você está mencionando aí do red flag, o pessoal também tem que tomar cuidado com isso, né? Pessoal, ao pensar, né, de casar com um cubano, leva tudo isso em consideração, né, para não saírem prejudicados. Claro que é importante estar numa relação verdadeira, né? Para que vocês, né, não ter problemas, porque já sabendo que petições com cubanos é uma bandeirinha vermelha aí chamando atenção. Então, cuidado, né? E Tatiane, tá cheio de perguntas aqui, o pessoal tá perguntando, mas eu vou aproveitar e pedir você mais uma vez para deixar a tua informação. O nosso tempo tá assim bem em cima, estamos chegando a 1 horinha e a gente quer salvar essa live. O pessoal parece que tá gostando e as perguntas estão aqui. Pessoal, quem quiser deixar mais perguntas, quem tiver interesse em falar com a nossa querida advogada Tatiane Silva aqui, pessoal, pode ligar para a Total Help. Todas as chamadas que vierem entre hoje e amanhã, na parte de imigração, a gente está passando para ela e ela vai deixar aqui mais uma vez a informação dela, né, para que vocês tenham. Olha lá, Tatiana, mais uma vez. Mais uma vez, então, o telefone do escritório é 305-895-2500. Como eu falei, mensagem de texto ou, né, claro, obviamente, telefone. Ou também por e-mail no info, Murai, né, muita gente diz, silva.com. Como eu falei também anteriormente, a gente tem assistente que fala português, seja por e-mail, seja por telefone, alguém vai estar disponível para ajudar vocês. Super, super obrigada, Tatiane. Se a gente, né, a realidade é que vai continuar entrando perguntas aqui, a gente vai ficar aqui horas, né, porque imigração é um tópico que todo mundo quer saber, está sempre mudando as coisas, mas pessoal, a gente, como sempre, a gente sempre vai trazer advogados aqui sérios para estar ajudando a nossa comunidade, né? Então, é só vocês, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem um processo, manda uma mensagenzinha para a gente aqui na Total Help, a gente vai estar passando para ela e a gente está aqui para poder ajudar a nossa comunidade. E não esquece, vamos nos manter unidos, né, e bem informados. E Tatiane, meu super, super obrigada, como sempre, de você ter o carinho e dedicar esse tempo aqui para a nossa comunidade, tá? Esclarecendo, né, trazendo toda essa informação para a nossa comunidade. Meu muito obrigada. Não, obrigada a você, Regiane. Eu adoro, eu também, se eu pudesse, eu ficava aqui a noite inteira falando, porque eu adoro esse tópico de imigração. Eu sei que tem muita pergunta, muita informação ruim e errada na internet. Então, realmente, busca um advogado. Eu falo para a pessoa, mesmo que você não quiser me contratar, não tem problema. Mas contrata alguém que você goste, que você confie, que você sinta confortável, porque isso é a vida da família inteira. Então, não tenta fazer... Depois você vai ter que me pagar o dobro para arrumar. Então, faz o negócio direitinho, e, né, para não ter dor de cabeça depois. Exatamente. E não sei se você quer dar aí um tchau pro pessoal, já que a gente vai estar finalizando essa live, mas ela volta, hein, gente? A gente de vez em quando vai buscar a Tatiane para ela vir aqui trazer mais informações para gente. Bom, boa noite para você, para todo mundo. Espero que a gente possa fazer mais lives. Esse tópico é uma coisa que todo mundo tem muitas perguntas e tem muito mais informação que a gente pode dar. A gente não entrou em tantos detalhes porque o nosso tempo é curto, mas espero estar aqui com você novamente para a gente poder entrar em mais detalhes. E qualquer pergunta, gente, como a Regiane falou, vocês podem entrar em contato com ela, comigo, como for melhor para vocês, e a gente está aqui para ajudar. Exatamente, pessoal, novamente, super obrigada pelo apoio de vocês aí a Total Help nesses 22 anos, a gente está super feliz, abrimos Total Help em São Paulo, como vocês viram, estamos também em Minas Gerais agora para estar informando o pessoal para vocês já saírem do Brasil com informação. Não tem mais aquela desculpa de eu não sabia o que fazer. A gente agora do Brasil, quando você chega aqui, você já chega super bem informado e com profissionais como a Tatiane Silva aqui para poder estar te dando apoio. E, para finalizar, uma boa noite, meu muito obrigada, pessoal, mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Tatiane. Tchau, tchau. Tchau.